Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou responder a tag Vamos Falar sobre o Blog. É uma reunião de várias perguntas a respeito do blog, sobre a minha vida, e foi criado pela Beatriz Félix, uma leitora do Livros e Fuxicos. Fiquei muito contente porque vários de vocês já me fizeram essas perguntas separadamente, então vai ficar super legal reuni-las num único vídeo. Espero que vocês gostem e Beatriz, muito obrigada pela indicação. Eu sou super alienada para tags, então eu fico muito contente quando vocês me mandam elas ou indicações especiais. Bom, a primeira pergunta é: você sempre gostou de ler e escrever? Se não, com que idade descobriu esses prazeres? Ali entre os meus 9 e 10 anos eu gostava bastante de ler, mas acho que até quando eu cheguei ali nos 12, 13 anos eu perdi essa vontade, esse ânimo, aquela coisa assim de que você não consegue viver se você não ler um livro. E aí eu fui só retomar o meu gosto pela leitura com 17 anos, mais ou menos, que quando eu fui ler a saga Crepúsculo. E aí depois disso eu virei uma leitora voraz, criei o blog, então na minha infância eu gostava de ler, mas foi com Crepúsculo, foi ali no final da minha adolescência que eu realmente redescobri esse prazer. Você era muito boa em português, em redação na época da escola? Não. Eu era péssima! Sério, eu escrevia muito mal, eu tenho vergonha de pensar. Eu lembro que no pré, a minha professora sempre reclamava com a minha mãe das minhas redações. Eu era muito horrível. Gente, sério, e a minha letra era ridícula, com garrancho, horrível. Bom que eu melhorei e que a leitura me ajudou muito a me expressar melhor, a usar melhor as palavras. Eu ainda acho que eu tenho muitos erros de português. Posso dizer que o meu ensino básico, porque eu sempre estudei em colégio estadual, foi precário, eu sei disso, mas tenho melhorado, a leitura tem me ajudado nisso, só que eu ainda acho que tenho muito pra melhorar. Então eu não era boa, sério. Geralmente quem gosta de ler e escrever não gosta da área de exatas. Sendo assim, você nunca sonhou em fazer faculdade na área de linguagens ou humanas? Olha que engraçado, talvez seja porque naquela época eu não tinha redescoberto o prazer da leitura, mas eu preferia muito mais as áreas das exatas. De humanas eu só era apaixonada por história, então ali no ápice do meu ensino médio eu queria cursar história, meu sonho era ser uma historiadora, ha! Lá Indiana Jones, né gente, perfeito, uma arqueóloga. Mas da parte de humanas o meu foco era história, eu sempre adorei a parte da história do Egito, história da época medieval, por isso que eu adoro livros históricos, mas eu gostava mais mesmo, eu era melhor na área de exatas, matemática, tanto é que eu cursei administração e as matérias que eu ia melhores eram as exatas. Sou do contra, né? Estranho. Quando e como surgiu a ideia de criar o blog? Algo ou alguém te inspirou? Então, como eu disse, depois que eu li Crepúsculo, eu redescobri o gosto pela leitura, sempre ficava pesquisando novos livros. Nessa onda de vampiros tinha muita coisa bacana lançando na nossa literatura e eu queria ler tudo sobre esse estilo e comecei a achar os blogs. E aí eu tava tão apaixonada, eu tava precisando tanto de algo assim que tirasse o peso que eu tava carregando naquela época. Foi uma época muito difícil pra mim, que eu vi na leitura um bote salva-vidas. E eu falei, eu preciso falar disso, eu preciso falar como isso tá sendo tão bom pra mim. E aí veio a ideia de criar o blog. Eu tava numa tarde, assim, meio sem fazer nada, livros e fuxicos. Perfeito! E surgiu o blog. Quinta pergunta. Como foi o processo de criação do blog? Você teve que fazer um investimento? De início foi assim, eu fui aprendendo. Tudo que eu não sabia, eu jogava no Google. Como fazer um banner? Porque na época que eu comecei o blog era muito comum ter um banner pequenininho, assim, no cantinho de link me. E eu não sabia fazer aquilo. Eu jogava no Google, ia lá, aprendia, teste e erro. Quantas vezes eu abri a página de HTML do blog, porque é uma codificação, o blog tem muito disso, você precisa aprender. Não sabia, não fazia a mínima ideia, jogava no Google e aprendia. Então foi assim, um processo de tentativa e erro, eu que mesmo criei os meus primeiros layouts. Eram bem feios, bem simples, mas eu tinha muito orgulho porque eu que fazia. E aí, aos poucos, quando eu vi que o blog foi crescendo um pouco mais, eu senti vontade de ter algo mais formalizado, mais profissional. E aí eu procurei pessoas especializadas e investi.
principalmente em layout, que eu acho que é a coisa que a gente mais gasta. Fora isso, tem a parte de promoções, porque se você quer que um blog cresça, a promoção com blogs parceiros e com livros de lançamentos que as pessoas querem muito, um atrativo, uma forma de chamar as pessoas para conhecerem seu trabalho. E aí a gente gasta para postar livros no correio. Então, com layout, com promoções, com marcadores de página personalizados, são as coisas que eu mais gastei no princípio e também gasto até hoje com o blog. Sexta pergunta. Como você fez a divulgação do seu blog? Gente, muita gente me pergunta sobre isso, mas eu não sei dizer. Não existe assim uma fórmula secreta, ou olha, faça isso que vai te ajudar na divulgação. Não tem. O que eu usei muito foi o Facebook, foi as promoções. Sempre que quando eu criei o blog, eu comentava muito nos blogs de outros amigos e fiz muitas relações a partir desses comentários. Então, quando você sempre vai num blog, você acaba conhecendo aquele blogueiro, cria um laço de amizade, ele te convida para promoções. E assim, foi assim que eu fui divulgando. No começo também divulgava bastante no Scooby. Quando eu ia fazer uma promoção de um livro, eu via uma relação de pessoas que tinha ele como desejado. Então lá eu chamava essas pessoas para participarem da promoção. Foi as principais coisas que eu fiz. Hoje eu uso mais mesmo as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para chamar a galera para ver as resenhas e os posts. Sétima pergunta. Você lê novamente trechos de livro na hora de fazer a resenha? Sim. Escrever uma resenha, pra mim, eu não sei para os outros blogueiros, é muito difícil, é muito trabalhoso. Eu nunca fico satisfeita, eu demoro assim no mínimo umas 2 horas, 3 horas. 2 horas para escrever e a terceira hora para revisar, para arrumar links, para editar as fotos que eu uso nas resenhas, deixar tudo no mesmo padrão, que quem acompanha o blog vê que eu sigo um padrão. Então é muito trabalhoso, demora demais, mas é muito bom, né? Eu adoro. E, claro, pergunta, esqueci. Então, às vezes, eu preciso mesmo voltar a ler os trechos que eu marquei durante a leitura do livro pra eu não perder a essência daquilo que eu quero dizer pra vocês sobre o livro. Porque quando você pega uma página em branco e você gosta muito de um livro, você quer vomitar arco-íris, você quer escrever tudo que você sentiu, tudo que você mais gostou, mas tipo, ninguém quer ler, né, uma resenha gigante. Às vezes eu falo, eu sei que as pessoas não vão ler esse tudo que eu escrevi, mas eu não consigo cortar, então é um processo criativo gigante que quando você vê vir uma bola de neve, você tá lá tipo com uma resenha de trocentas mil palavras. Então eu leio sim trechos pra eu lembrar e falar, é isso que eu queria falar, é sobre isso que eu queria dizer. Oitava pergunta, como você se prepara para escrever a resenha literária? Eu tento postar resenhas em dias específicos da semana. Esse ano de 2015 eu tô tentando me organizar mais pra isso, pra vocês perceberem que eu sigo um cronograma. Mas enfim, eu preparo quotes, que é a pergunta anterior, assim, trechos que eu quero dizer, tiro fotos e tento estruturar tópicos, assim, o que eu mais gostei no livro, o que eu menos gostei. Então é sobre esses tópicos que eu vou dizer. Alguém edita e revisa suas resenhas? Não, quem faz esse trabalho sou eu, por isso que se vocês veem algum erro, é eu que deixei passar. Décima e última pergunta. Já houve críticas no blog que te deixaram triste? Se sim, como você lidou com elas? Sim, já li vários comentários que me magoaram e já recebi algumas críticas negativas que, ao invés de construtivas, me colocaram pra baixo. Mas eu acho que isso é um processo normal. Eu recebo tanto assim em comentários, já recebi também comentários nos vídeos do blog. É normal, as pessoas são diferentes. Um blog, acima de qualquer coisa, é um diário. Então você tá lendo sobre os meus sentimentos, você tá me escutando falar sobre os meus sentimentos e as minhas experiências. Quando eu leio um livro, vocês não querem saber se o livro é azul ou rosa. Vocês querem saber por que eu senti ele daquela forma. Então é tudo afinidade. Aqueles que leem as minhas resenhas, que gostam, aqueles que gostam do meu vídeo, que se sentem próximos de mim, que criam afinidade comigo. E isso não acontece de uma hora pra outra. Então alguém vai assistir o meu vídeo e vai falar, nossa, que porcaria, o que essa menina tá falando? Não vai gostar. E existem aquelas pessoas que não gostam e fecham o vídeo, fecham o blog e falam, não me identifiquei com essa blogueira, o jeito que ela escreve não me agrada, o jeito que ela fala não me agrada, eu não vou mais acessar. Normal. Isso, assim é a vida. Mas existem aqueles que leem, não gostam e que só sabem que criticar e que
preferem ofender ao invés de compreender que não é porque uma opinião é diferente da sua que ela é ruim. Ainda tem muito isso, a gente vê isso muito em livro, né? Você lê um livro e adora, mas o seu vizinho lê e odeia. E aí ele vai criticar o livro e você por gostar, ao invés de entender que opiniões são diferentes. Então, sim, já recebi críticas negativas. De um começo eu não sabia lidar muito bem com elas, confesso, eu ficava muito triste, eu ficava muito desanimada, queria parar tudo. Mas aí aos poucos eu comecei a aprender, entender, sempre tirar o lado bom. Sempre tem alguma coisa que você pode levar como amadurecimento e experiência e bola pra frente. Não, ainda recebo algumas e ainda é meio, ai, sério, o que eu tô fazendo de errado? A gente fica meio triste. Mas é sempre aprendizado, o blog é um constante aprendizado pra mim e eu acho que vai ser sempre assim. Bom, essas são as perguntas, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, Beatriz, muito obrigada pela tag. Quem gostou, não esquece de dar um joinha pra ajudar na divulgação. Beijo, galera, até mais!